Capítulo 4, Jesus, versículo 9. Não sei se é bem profundo, eu vou agradecer o costume. A bateria, assim, me ajudar também junto com esse fundo, eu vou agradecer também. É costume. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 9. Jesus, eu vou ler para você. Essa companhia é poderosa. Todos acharam? Glória a Deus. Que diz assim: e ela disse ao seu marido, e eis que agora eu percebo, irmãos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o seu marido é morto, e tu sabes que teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botijinha de azeite. Então ele disse: vai, pede a ti vasos emprestados de todos os seus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. E assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e de seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua, e vive tu e os seus filhos do até aí, em nome de Jesus. Poderá sentar. Glória a Deus. Se você agora você está proibido de conversar e somente só de dar glória, aleluia. Amém? Somente isso. Irmãos, é só palavra muito conhecida, a qual nós já ouvimos aqui sexta-feira passada, que eu estou nessa campanha também. E a palavra do Senhor nos traz sobre uma mulher, como nós conhecemos, essa viúva, a qual, irmãos, por um bom tempo, seu esposo, a qual ele servia ao Senhor, temia a Deus, assim diz a palavra, ele chega à morte. E esse homem a morrer, nós sabemos que naquele tempo, as mulheres naquele tempo antigo, ela não tinha autonomia que hoje elas têm. E a palavra do Senhor diz que se a mulher não tivesse um esposo ou um filho homem, ela não podia ser sustentada, como hoje ela se trabalha. E a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher tinha dívida, uma dívida a ser paga. Aquela mulher estava precisando pagar os seus credores, aqueles a qual estava devendo. Mas a palavra de Deus nos ensina também que naquela época ela não podia trabalhar, ela não podia ganhar um dinheiro corretamente. Como ela ia conseguir? Mas ela foi ensinada, ela seguia ao que o esposo dela em vida o ensinava dentro de casa, pois ele era servo de Deus, e aquilo ao qual Eliseu também orientava ele, e ele seguia. E a palavra do Senhor diz que essa mulher ela se encontra preocupada, porque na sua vida, no momento da sua vida, se encontra uma guerra, se encontra uma situação na misericórdia, e ela não tem como pagar. O desespero bate na sua porta. A pergunta: como eu irei fazer? Bate na sua porta. O que eu irei fazer? Chega diante a ela. E a única solução que ela tinha era somente os seus filhos, a qual os credores também queriam levar. Então dentro da casa daquela mulher estava a tristeza, dentro daquela casa daquela mulher estava a preocupação, dentro da casa daquela mulher estava a pergunta: o que eu vou fazer? Porque os meus filhos não podem ser levados, eu não posso perder os meus filhos para serem
graça contra seus filhos, ninguém quer. E ela tinha um amor. E aquela mulher não estava nada bem. Mas ela não se esqueceu do Deus a qual o esposo dela servia. Dentro de casa ela olhava, ela não via nada. Estava difícil. Estava apertado. O quadro de vida que estava passando estava na misericórdia. E quantas vezes estamos assim? Passamos por momentos difíceis, passamos por momentos que só Jesus pode nos ajudar. E ela precisava de uma solução. E ela, irmão, se levantou e ela lembrou do servo do Senhor, do homem de Deus. Porque ela sabia que através daquela fonte, o resultado ia vir do céu, não da terra. Ela sabia que através daquela fonte, que era Eliseu, aleluia, o que vinha, a resposta não ia ser do homem, mas sim da terra. Porque ela não foi crendo somente que ele era homem de Deus, mas ele foi crendo no Deus a qual ele servia, porque ela sabia que Deus era o Deus provedor. Então ela foi com ato de fé, porque ela necessitava. E ela foi buscar quem? A presença de Deus. A presença de Deus, ela foi buscar no seu momento, aleluia, dificultoso. E Deus está perguntando nesta noite de paz já para mim e para você. No momento difícil da sua vida que você está buscando, quem é que você está correndo atrás? Será que você está correndo atrás do homem? Será que você está correndo atrás de qualquer pessoa? Deus ele diz: olha eu aqui. Para de confiar somente na terra. A situação daquela mulher não era para a morte. A situação daquela mulher não era para a vergonha. A situação da casa dela era para que o nome do Senhor fosse glorificado sobre aquele lugar. E muitas vezes o que nós passamos não é para a derrota, não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nome do Senhor seja exaltado. Mas é necessário termos a postura como aquela mulher, buscar a fonte certa, que é o Senhor dos Exércitos. E eu creio, irmãos, que aquela mulher chegou e ela disse assim: profeta, homem de Deus, eu vim te procurar, porque profeta, eu estou passando por uma dificuldade na minha vida. Homem de Deus, me dê um conselho. Homem de Deus, eu estou sofrendo. Homem de Deus, está doendo. Homem de Deus, está me ameaçando. Homem de Deus, o que eu vou fazer? Homem de Deus, socorro. Eu preciso da ajuda do céu. Eu preciso, homem de Deus, de um conselho e de uma ajuda. Homem de Deus, na minha casa eu não aguento mais, não tenho paz. Homem de Deus, estou querendo levar os meus filhos. Homem de Deus, na minha casa eu não tenho nada. Eu preciso pagar essa dívida que eu devo fazer. O meu esposo, a qual já foi, desceu à sepultura, ele temia o Senhor. Ele era homem de Deus. E eu vim te procurar porque eu sei que você é um homem de Deus. Ela não foi procurar qualquer conselho. Ela não foi procurar qualquer irmão. Ela não foi logo na sua vizinhança. Ela foi na fonte que vinha do céu. Ela sabia que daquela boca sairia não palavras da terra, mas conselho do céu. E Deus já está nos orientando. Cuidado quando você vai pedir conselho.
conselho. Porque muitas vezes você acha porque tem uma condição, porque é assim, é assado, anda bonito, fala bonito. Eu vou buscar conselho dele. Muitas das vezes o conselho é dos ímpios e você está sentando nas rodas dos escarnecedores. Cuidado, crente. E aquela mulher, ela ouve o conselho dele. Ele diz assim: olha, o que eu posso te ajudar? O que você tem na sua casa de comer? Que eu poderia até vender, né, irmãos? E ela diz assim: profeta, homem de Deus, eu não tenho nada. Está vazio. E por estar vazio, é aí que dói mais ainda, profeta. Não tem nada. Só que o Espírito de Deus, Deus que é amor e misericórdia, Ele traz a memória dela. Lembra? E quando seu esposo estava livre, tem uma bugijinha de azeite lá no canto. Só tem ela no meio do armário. E esse azeite não é qualquer um. Esse azeite que está lá representa a presença de Deus, a qual você foi buscar. E ela diz assim: só uma botija. E ela é pequena, não é, meu presidente? De azeite, uma botijinha. Aos olhos carnais, com aquela botija pequenininha, não ia fazer nada. Só dá para vender para uma pessoa. Só uma pessoa vai comprar e o dinheiro vai ser pouco. Mas aquela mulher, irmãos, ela ouve um conselho não do homem em si, carnal fala, mas de Deus através da vida daquele homem. Preste atenção. Ela estava necessitada. E ele disse assim: pega essa botija, pega ela, segura ela em suas mãos. Mas antes disso, vai sobre a sua vizinhança. Todos os seus vizinhos. Começa a pedir, começa a chamar, procurar mais vasos. Vasos vazios e não poucos. Não traga vaso cheio. Não traga vaso transbordando. O vaso que você tem que levar é vazio. Se ela tivesse na dúvida, ela não cresce, ela ia dizer: para que esse vaso vazio se eu não tenho nada para colocar? E se você não sabe hoje, você vai saber. O nosso Deus, Ele é mistério. E o mistério dele ninguém se explica, ninguém consegue entender. E ela vai e diz assim: entra na tua casa, fecha a tua porta, você e seus filhos dentro, coloca lá, e você vai despejando nos vasos aquela botijinha de óleo, sabe aquele óleo queiminho? Você vai começar a colocar dentro de cada vaso. E quando ele for enchendo, você vai tirando e vai colocando outro. Você vai tirando e vai colocando outro. E você verá o que eu vou fazer. Irmãos, você que crê que a fé ela move montanha, se prepare o seu glória aí. Aquela mulher, ela vai para casa. Ela pede para os seus filhos as vasilhas, e ela vai cheia de vasilhas, sabe? Cheia de vasilha. Mas sempre tem um. Eu creio que uns vizinhos ficaram olhando: para que essa mulher quer tanta vasilha? Depois que o esposo morreu, ficou lelé? Quer tanto vaso? Vai buscando vaso e mais vaso, e mais vaso, e mais vaso. E não quer pouco, não, quer um bocado. Vai levar a minha tapué toda, meus vasos todos da cozinha. E os filhos dela ainda juntos, animados: me dê vasilha, me dê vasos, me dê vasos. E eu creio que muitos perguntavam: para que esses vasos, menino? Eu não sei. Me dê vasos. Para que esses vasos?
Eu ainda não sei pra que tanto vaso, ainda não sei o que é que minha mãe vai fazer com esses vasos. Foi o homem de Deus que mandou aqui trazer, ele mandou aqui trazer, ele mandou trazer, ele mandou trazer vasos para encher, ele mandou, a mão do Senhor, ele mandou recolher vasos, a mão do Senhor. Vocês estão entendendo? Você vê o que Deus está falando. Se eu estivesse gritando demais, o da gente nem entende. Eu gosto assim. E aqueles meninos, irmãos, de sua mãe, eles se dão vaso. E diz: vamos, meu irmão, vamos, minha mãe, vamos. E ela, vamos, porque eu creio no que Deus falou através do homem de Deus. E ela entra, fecha essa porta aí, menino. Eu fecho a porta. Porque isso aqui que vai acontecer, eu ainda não estou entendendo. Mas eu creio que nós vamos ver. Onde é o problema? Onde é a situação que você está vivendo? A situação daquela mulher lá dentro de casa. E o milagre, em vez de acontecer dentro de casa, e no oculto, no escondido, aonde ninguém pode ver, aonde a terra não entende, aonde o ser humano desta terra pecaminosa não compreende, é aí que Deus vai mover o seu poder. E quem estava ao redor dela não estava entendendo nada, não sabia de nada. Você me dá um pouquinho de água? Vocês vão dar glória, irmãos? Não estava entendendo nada. Fechou a porta, fechou tudo. Ficou eles dentro de casa. Eu creio, que eu sempre tenho um curioso, né? Eu creio assim, mãe, eu vi que a gente vai fazer agora. A gente vai encher aquele de água. Aí ela pega a botija. Quem? Olha, o carnal vai dizer assim: não vai nem dar para encher um só. Imagina. Mas aquele comando, aquela ordenança não foi da terra. Deus está dizendo: a ordenança que vem sobre a tua vida, sobre essa situação da tua vida, não é da terra, é do céu. E dessa hora cedo, o Espírito de Deus, ele falou comigo: essa campanha, eu estou suprindo a necessidade do meu povo. Eu estou abençoando essa campanha de bênção. Porque você vai sair não puro, sem cheio, trazendo um bocado para casa. Irmãos, e aquela mulher, eu creio que ela, crendo naquelas palavras que veio do céu, começou a derramar. E quando começou a derramar aquele azeite que o olho carnal não dá nada, Deus, ele veio com os seus mistérios. Deus, ele desceu com o seu poder. Aonde o homem pensava que ia haver destruição, aonde o homem pensava que ia continuar a forma que estava, e ele, através daqueles vasos, agora o vizinho não estava entendendo o porquê, tanto vaso se reunindo, o azeite de Deus, ele desceu, o azeite de Deus se multiplicou, se multiplicou na palavra. E o azeite começou a transbordar frio. E o azeite começou a descer, começou. E foi enchendo o vaso. Depois pegava outro vaso, trazia, menino, traga mais vaso.
Menino, o vaso já encheu, traga mais vaso. Traga mais vaso, menino, traga. Você entendeu aí? Quem está ao teu redor, ele não vai saber na hora. Você não vai contar a ninguém. E aqueles vasos que foram reunindo. Onde estavam os vasos todos juntos? O mistério aconteceu. Só que nesse trabalhar do vaso, quem está lá fora não entende. Por isso as portas foram fechadas. Deus está dizendo: se reserve mais. Vem mais para perto de mim. Sai do meio da terra. Sai. Tira seus pensamentos da preocupação. Tira. Tira seu pensamento das coisas da terra. Tira. Vai, tira. Tira a preocupação das coisas que deixam você preocupado. Tira. E foca só em mim aqui, ó. Só em mim. E se achega para mim. E se achega para mim assim, ó. Se achegue. Quando você vai contemplar o meu mistério acontecer. Quando você vai contemplar o meu mover. E quando aquela mulher fechou a sua porta, foi aí que Deus começou a se revelar. E aquilo que ninguém ainda não tinha entendido, Deus me trouxe. Você está perguntando: Senhor, como eu vou fazer? Está perguntando: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Quantos vasos tem aqui? Ele vai te encher. Aqueles vasos que estavam ali reunidos, hoje esse vaso é eu e você. E a situação é o que nós estamos passando de ver. E esse azeite, ele vem de Deus. E quando ele vem com a solução. E quando ele vem com a resposta. E quando ele vem com a vitória. O azeite de Deus chegou. O azeite de Deus chegou. Deus, ele veio trazer na sua vida. Se for
noite. Se for físico, Ele trouxe nesta noite. Se é uma resposta, Ele trouxe para você esta noite. Se é uma bênção do céu, Ele trouxe para você esta noite. Se é cura, Ele trouxe para você esta noite. Se é libertação, Ele trouxe para você esta noite. Também você veio vazio, pedindo, e Ele trouxe azeite para te encher, e vazio você não sai mais. E esse azeite que é a resposta que você está precisando. E aquela mulher, irmãos, foi enchendo, mas vai, foi enchendo mais vaso. Até que ela disse: meu filho, traz mais vaso. Traz mais vaso. E o menino disse: minha mãe já acabou, não tem mais vaso não. Ela já acabou o vaso, já acabou o azeite. É muito difícil, dá para continuar para ela ter mais. Deus, Ele diz que só aqueles anjos que estavam na casa. Porque o que é no céu, ele não pode ser lançado por aí, jogado qualquer um. Está entendendo? As pérolas não podem ser lançadas aos povos. Porque se o azeite continuasse caindo, ia cair no chão. Ia ficar muito. Ia ficar crustado no chão. E esse azeite não é para ser lançado no chão, na terra, é para ser colocado dentro do vaso. Porque ele é para ser usado dentro do vaso. E Deus, Ele reuniu eu e você aqui. Para quê? É algo simples. A solução ia ser resolvida. E saímos cheios da presença dEle. E junto com a presença, a solução que nós precisamos da parte de Deus. Mas tem uma coisa. Quando aquela mulher recebeu, ela foi atrás da fonte, a qual ela foi pedir ajuda. Tem um ato profético aqui. Vocês vão levar hoje um voto. E esse voto, você veio daqui, você já pediu. Agora você vai levar. Quando você receber, você vai trazer ele de volta. Vai vir na mesma fonte a qual você veio pedir. E você vai agradecer ao Senhor. Quando você trazer ele, diga: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Eu creio no teu poder, você verá o que Deus Ele fará na sua vida. Creia. Irmãos, aquela mulher procura o homem de Deus e diz: homem do Senhor, algo sobrenatural aconteceu na minha casa. E agora o que eu faço? Ele disse: foi. Agora vai e vende. E paga os credores. E o resto fica para você e os seus filhos. Aquela mulher foi chorando. Ela foi gritando, foi pedindo socorro, foi pedindo ajuda. E agora o que eu vou fazer? E Deus, Ele fez um milagre acontecer. Quando ela foi agradecer, ela recebeu da parte de Deus, da parte de Deus, da parte de Deus, da parte de Deus. E ela começou a vender. E nas suas vendas, irmãos, lembra dos vizinhos que eu falei aqui? Alguém lembra? Eles olharam assim, eu creio. Olha, meu vaso lá está vendendo o que, menina? Você quer comprar? Quero, já leva o seu vaso. Aqueles que não entenderam nada, aqueles que não compreenderam nada, no momento em que você está clamando ao Senhor, não entenderam nada, não compreenderam nada, no momento que o milagre
mover acontecer, eles não vão ver. Só vão ver na hora que os vasos estiver cheio. No momento a qual o nome do Senhor já estiver glorificado. Aí os vizinhos vão olhar e vai dizer: agora eu entendi, agora eu compreendi por que tanto vaso, porque o azeite multiplicou, porque Deus de Israel desceu sobre a cara daquela mulher e o azeite multiplicou na casa dela, e hoje ela está resolvendo a sua causa, ela está resolvendo a sua situação. Os vasos foi para que ela venha glorificar o nome do Senhor. Por isso o povo não entende porque o mover de Deus, esse mistério do Pai. Que quando os atos são reunidos, algo que a terra não entende acontece. Quando os vasos estão juntos, algo que o quem é carnal não entende, não compreende. E Deus, ele diz: nós somos os vasos, e quem vai ser enchido, mais preenchido ainda, é ele consigo. E você vai sair daqui cheio e com a solução da parte de Deus. Deus está trabalhando neste lugar muito loucura, porque tem vidas aqui pedindo a Deus pela sua saúde. Não é uma só, é um pouco meu, porque eu sei ouvir o clamor. E através dessa campanha você vai sentir o que Deus vai fazer aí. Porque quando a gente desce em várias áreas, várias áreas, o Senhor começa a mover, o Senhor começa a fazer, o Senhor começa a agir. E Ele trouxe azeite para você. Você que entrou vazio, eu vou te encher.